Olá, tudo bem? Aqui é o Paulo Roberto de Souza. Para lidar com a ansiedade tem tantas coisas, tem tantas soluções, né, boas para ajudar a lidar com a ansiedade, essa coisa tão presente na nossa vida, no nosso dia a dia. Mas eu queria abordar esse tema de como você lidar melhor com a ansiedade, passando por dois conceitos. Um, o conceito do tempo, e outro, o conceito dos níveis de exigência, né? Em relação ao tempo, a gente tem o passado, o futuro, o presente. Vamos falar do passado primeiro. O passado, o que você pode fazer com o passado, né? Você pode aprender com ele, ou seja, o que você foi muito bem, o que você fez de muito bem no passado, e o que você pode aprender com isso, o que você pode repetir que possa te ajudar em outras tarefas para frente ou em outros desafios que você possa enfrentar hoje. E o que não foi tão bem assim, o que você acha que teve um comportamento que não foi adequado, algo que você fez que não foi bacana, que poderia ter sido melhor, o que eu aprendo? A gente chama isso de ressignificação. Como é que eu ressignifico o meu passado? O que eu aprendo com o que eu fiz, que não foi bom e que eu possa com isso amadurecer, crescer e passar a ter resultados melhores do que eu tive no passado. O futuro não existe ainda, a gente não tem comando, a gente não tem domínio sobre o futuro. O futuro é uma coisa que não chegou. O máximo que a gente pode fazer com o nosso futuro é planejar. E planejar bem planejado, para que a gente chegue mais firme, mais preparado com as coisas que vêm pela frente. Mas nós não podemos fazer nada com isso hoje. Veja bem, o passado é a moradia da depressão, o futuro é a moradia da ansiedade, né? O presente, na verdade, é o único local em que você pode fazer alguma coisa por algum projeto seu, por você, por alguém. É o único momento em que você pode realmente agir, né? Qual é a questão das pessoas que se prendem ao futuro, né? Que é por isso que ficam ansiosas, tão ansiosas assim. Uma coisa é você simplesmente pensar, como é que vai ser amanhã nessa festa, será que vai ser bom, será que não vai e tal. Aí uma ansiedade, eu diria, normal, né? Faz parte, e é até bom que você tenha um certo grau de ansiedade que faz com que você comece a pensar o que eu faço para me preparar para esse momento, né? Mas não pode passar disso, né? Se passar disso pode virar uma doença, né? E a doença vem com o teu nível de exigência. Quanto mais você estiver exigente em relação ao futuro, quanto mais você for exigente em relação ao que vai acontecer nos seus projetos ou na sua vida, ou como isso vai acontecer, mais você pode ficar ansioso de uma maneira negativa, que pode até parar você de ir em frente e fazer com que você tenha medo, com que você tenha receio de ir em frente, né? Então, essa questão da expectativa é assim, toda expectativa, né, começa com uma preferência, um nível de preferência, depois vai para o desejo, que já é uma coisa mais acalorada, para depois ir para a exigência. Quando você se coloca nesse nível de exigência, você se torna uma pessoa inflexível. Se você disser para você mesmo que o projeto que você está tocando agora tem que acontecer em 2 meses, tem que acontecer da seguinte forma, você meio que se engessa, passa a se cobrar isso o tempo inteiro, e pode ser que aconteça ou não, que essa é a vida. O fato de você exigir que algo aconteça num determinado tempo e de uma determinada forma, não garante que vai acontecer dessa maneira. São inúmeras as vezes em que a gente planeja algo e ela não acontece dessa maneira. Normal com você, comigo, com todo mundo, tá certo? Então, ok que a gente se planeje, tá certo? Mas que a gente não se coloque no nível de exigência de que tem que ser dessa maneira. Porque racionalmente sabemos todos que não é dessa maneira que acontece. Nem sempre acontece exatamente da maneira como a gente quer, como a gente exige, tá certo? Então, qual o antídoto para isso, né? Que a gente continue planejando, continue fazendo planos desafiantes, mas que a gente fique no degrau da preferência.
faça esses objetivos e se posicione na preferência. Olha, fiz o objetivo, prefiro que aconteça dessa maneira. Para quê? Para que você fique flexível, para se não acontecer, você não se frustrar. E ao longo desse caminho, você não sofrer por antecipação. Isso vale muito da gente para a gente mesmo, porque ninguém mais exigente com a gente do que nós mesmos, né? E vale também da gente para os outros. A gente também, muitas das vezes, a gente cria um nível de expectativa, de exigência muito alto em relação ao que as pessoas vão fazer, o que as pessoas vão entregar para a gente, né? Isso vale para os líderes, com a sua equipe. Às vezes os líderes criam um nível de exigência tão grande para alguém da equipe ou para a própria equipe, que a equipe fica vivendo daquela posição, daquela cobrança, que muitas vezes pode não ser nem real, né? E a questão é assim, se você como líder, por exemplo, você faz uma exigência a alguém da sua equipe, esse projeto tem que acontecer dessa maneira, nessa data. Se não acontecer, e ele voltar na reunião, por exemplo, com o restante da equipe e dizer, não, eu não consegui, né? Fiz o que pude, não consegui, o que você vai fazer? Quando você falou para ele lá atrás que tinha que ser dessa maneira, agora se você falar assim, então tá, então já que não deu, tudo bem, a partir daí, a equipe vai pensar o seguinte, pô, já entendi. Ele coloca um nível de exigência, mas se não acontecer, tudo bem, não vai dar em nada, né? Então não é bacana. E você acaba também se cobrando, depois que você exige, você acaba se cobrando de você não dar um passo para trás, de você não voltar atrás do que você exigiu. E aí você acaba se tornando uma pessoa inflexível, por não querer voltar atrás na sua palavra da exigência que você fez. Então, olha, o antídoto, né, a melhor posição para você é a posição da preferência. Depois que combinou, repita para você, diga para você, né, que você prefere que seja dessa maneira, né? Isso não significa que você tem que diminuir os seus objetivos. Isso não significa que você tem que buscar coisas menos desafiantes para fazer ou combinar objetivos menos desafiantes com a sua equipe. Não é isso. Continua cobrando, continua empreendendo, sonhando com coisas extraordinárias. Mas não coloque na sua cabeça que isso tem que acontecer dessa maneira, porque você sabe racionalmente que uma boa parte das coisas não acontecem dessa maneira. Tá certo? Então, use esse antídoto, que é o antídoto da preferência. Em vez disso tem que ser assim, eu preferiria que a gente conseguisse alcançar esse nível aqui, né? Queria deixar um desafio para você, que você pare para pensar um pouco, hoje, em que objetivo que você tem à frente, ou que tarefa desafiante que você tem pela frente, que você ainda não conversou com ela, com alguém, né? Você não passou essa tarefa para ninguém, ou se for uma coisa, um objetivo seu mesmo, que você ainda não parou para planejar ele. Olha para o teu objetivo, que seja para você ou para alguém, e traça esse objetivo, enfim, e se posiciona olhando para ele, fazendo uma frase. Eu preferiria, faz essa frase para você, eu preferiria que isso acontecesse dessa maneira, né? E aí segue em frente com essa preferência em mente. Bota o seu cérebro para preferir, não para exigir. Isso vai ajudar a tua jornada, vai amenizar as dores da tua jornada, você vai fazer com que você seja uma pessoa mais suave com você, mais suave com as pessoas que você se relaciona, e pode ser até que as pessoas menos pressionadas, sentindo-se menos pressionadas, convivam melhor com os objetivos na sua equipe, e que você também se sinta melhor com você mesmo, tá bom? Um grande abraço, estou aqui torcendo por você.